Bossi, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Espelho Menos Balança, onde vais conhecer histórias de mulheres que passam pelo Emagrece Sem Dietas e eu espero genuinamente que estas histórias te inspirem a cuidares mais de ti e a gostares também tu do que vês ao espelho. A nossa convidada de hoje decidiu vir para o Emagrece Sem Dietas no dia em que começou a perceber que as roupas que antes ficavam largas já estavam a ficar muito justas. Deu-se uma última oportunidade e disse: é desta que eu vou conseguir. Ela tem um sorriso contagiante, uma energia incrível e é muito resiliente e eu admiro-a muito por isso. Ela é a Ana Rocha! Olá! Bem-vinda, Ana! Obrigada. Zero nervosismo, ok? Vou tentar. É uma conversa, está bem? Ok. Ana, olha uma coisa, tens aí um espelho ao pé de ti, vais olhar ao espelho e vais-me dizer o que é que a Ana, antes do Emagrece Sem Dietas, via ao espelho. E vais-me Antes. pôr já a chorar logo no Logo início. assim, logo para abrir. Mas podes olhar para o espelho. Ana não se olhava ao espelho. No último ano eu deixei de me olhar ao espelho. Eu saía diretamente do quarto, tenho um espelho logo em frente à porta e eu automaticamente virava. Tanto que não há fotos. E as fotos que há são todas muito escondidas. Tu não gostavas mesmo do que vias. Eu não gostava, eu nem sei se não gostava do que via, porque sempre foi, eu estou bem assim, eu sinto-me bem, o importante é eu sentir-me bem. E num fim de semana de amigas, eu percebi que não me sentia bem, Pois. porque o que já estava largo estava a ficar justo, já estava sempre com aquele Puxar. a puxar Não é? de roupa. Eu disse, não, eu tenho mesmo, mais uma vez, eu tenho mesmo que mudar. Por mim, só por mim, porque todas as vezes que eu disse que era pelos meus filhos, eu falhei. E Tu depois já tinhas chorava, tentado chorava. várias dietas Já. e nenhuma Já. tinha resultado. Resultou uma. Só que depois, pronto. Voltavas ao mesmo, Sim, não era? sim. E essa Ana que dizia que sentia-se bem, afinal ela não se sentia Não. bem. Mas tu E enganavas-te a ti própria, descobri então. isso agora. Ok. Descobri que sim, que possivelmente. Era uma capa que tu Sim, usavas. que enganava-me. Porque tu Achava. também, como eu disse na introdução, tu és muito enérgica, tu és muito alegre, tu és muito Sim, positiva sim, e isso sim. acaba por ser positivo, Sim. mas se não for trabalhado, crias essa capa que se engana, que se Eu- auto-engana, não é? Lá está, foi agora, com o passar do tempo, que eu percebi realmente, se calhar, que eu não tinha assim uma autoestima não era elevada, mas sentia-me bem, estava bem com o meu corpo, aceitava o meu corpo. Se calhar não. Se Pois. calhar de todo que percebi que não. E imagina, quando eu te conheci no evento da Raquel Antunes, a nossa Raquelinha, um Sim. beijinho para ela, tu já tinhas começado connosco ou ias começar? Não, já tinha Tinhas começado. Nós Estavas há quanto começámos tempo? nós fomos ao evento a 1 de junho. Junho? Eu tive a primeira consulta a 6 de maio. Pronto, um mês antes. E aí já notavas diferença, que eu lembro-me de tu teres Já, dito. mas eu hoje olho para as fotografias e digo, ok, não, Exato. E de nós temos uma todo. fotografia em conjunto, vai ser muito giro Sim, fazer depois um antes e depois com sim, essa foto. Sim, sim. aí não tem nada a ver com o que estás agora. Não. Nada a ver. Oh, Ana, e diz-me uma coisa, como é que era a tua relação com a comida, com a tua imagem, durante a tua adolescência, infância? Sempre tiveste problemas ou sempre foi Eu tranquila? sempre fui cheinha, Ok. mas sempre bem, até porque lá está, a minha relação com a comida nem era a quantidade, era a qualidade. Ok. Muitas vezes fast food, muitos Os fritos, doces, és mais de doces ou de mais salgados? mais salgados. Ok. Depois era muito, eu odeio cozinhar, Uhum. não gosto, mas tive que aprender a desenrascar-me. Claro. Tive mesmo que aprender a desenrascar-me. E era mesmo a qualidade, depois era a qualidade que. Um pão. Pão com tudo. Pão. Hoje não vou fazer avarias. E tinha ali um dia mais equilibrado. E depois era constantemente em cima da balança. Perdi 1 quilo. Uau, boa. Claro. Então hoje já podes comer qualquer coisa. Tu as pesas-te hoje em dia? Pese-me. Quantas vezes?
algumas Mas vezes, estás tipo a mas desconstruir essa sim, relação, sim, correto? mas super tranquila. Ok, Eu meto-me a título mesmo de curiosidade ok. e porque quero atingir, quero. Não foi uma meta, mas quero lá ver. Mas já sabes qual é o nosso lema. Sim, sim, Mais espelho, sim, menos menos balança. balança. E o E que de importa é as calças todo, estarem sim, sempre a e ficar de mais todo, que eu já larguinhas. percebi que o número que aparece na balança não reflete aquilo que eu depois sinto na roupa e no espelho. De Nada. todo. Exatamente. Aprendi também Por isso. isso é que é importante essa relação, e é giro que nós falamos aqui nos episódios muitas vezes sobre isso. Quem vem de uma relação má com a balança, onde se pesa várias vezes por dia, várias vezes por semana, é difícil de um momento para o outro deixar a balança, deixar de se pesar. É uma relação que vai ter que ser desconstruída, não é? Que está mal construída, que vai ter que ser desconstruída e vamos ter que aprender a lidar com a balança de outra forma. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Podes-te pesar? Sim. Vais deixar de te pesar cada vez menos, mas não é de um dia para o outro que tu deixas Sim, de te sim. pesar, porque a nível mental é muito difícil, tal como deixar de meter açúcar no café. Não é de um dia para o outro. Ok? É lentamente que tu vais colocando menos quantidade até que deixas de colocar o açúcar no café. Com a balança é exatamente a mesma coisa. Não é de um momento para o outro que tu deixas de pesar, principalmente com quem vem com uma má relação com a balança. Sim. É lentamente. E a parte boa é que tu já te pesas e não sentes frustração. Agora, o próximo passo, e que nós estamos a trabalhar, é pesar cada vez Cada menos. vez Porque o que menos. importa é o que se vê Sim. refletido efetivamente no espelho. Sim, eu efetivamente, eu digo muitas vezes isto, eu se tivesse que parar agora neste momento por algum motivo, parar isto é, já sabia aquilo tudo que tinha que fazer. Ah, ótimo, Tu já sabias o que fazer, não porque eu é? sabia o que fazer e Tão bom, porque eu hoje olho ao espelho e digo, eu gosto, tão bom. gosto mesmo do que vejo. Mas eu sei que consigo mais. Sabes que o nosso maior intuito no Emagrece Sem Dietas não é manter as pessoas connosco para sempre, é dar-lhes autonomia para que elas estejam orientadas e saibam fazer as coisas por si. Óbvio que depois acabam por regressar em momentos diferentes de vida, menopausa, gravidez, onde nós não preparamos as clientes para aquelas situações, mas a verdade é que tu consegues ganhar autonomia e saber o que tens que fazer, mas também ter acompanhamento, principalmente motivacional e mindset, Sim, acaba por ser muito sim, sim, importante e eu sei que sim. sim. Olha, diz-me uma coisa, Ana. Quando é que tu decides? Portanto, é nesse fim de semana que tu decides Eu vou nesse fim de semana, fotos algumas, Uhum. não tenho muitas porque Ok. apaguei, não quis. Sozinha, tenho com as minhas amigas, mas sozinha não tenho, porque não quis mesmo ficar com essa Uhum. recordação. Tenho uma ou outra só mesmo, porque foi ali o ponto de partida. Ah, e depois eu não pesquisei, eu não andei à procura de nada, mas ia-me aparecendo cada vez mais coisas sobre o emagrece sem dietas. E eu disse: "Ok, por que não?". Depois vi uma das bosses e eu disse assim: "Ok, isto é muito parecido, como eu estou, se ela conseguiu, eu também vou conseguir". E eu sei que quando me proponho às coisas, que consigo. E és resiliente Hum, também. esta foi mais uma vez, mas não foi uma vez que eu desisti. Não é porque eu sou muito vendida assim, ela vai, mas ela vai desistir rápido. Não. Mas quem te diz isso? As pessoas que me conhecem melhor têm, mesmo em termos de treino, quando entrei para a Uhum. Raquel, eu também fui vendida assim. Ai, ela, olha, ela desmotiva por completo, ela Mas já desiste. viste, isso é a opinião que as outras pessoas têm sobre ti, não a Sim. que tu tens sobre ti. E eu fui e essas coisas só aconteceram. E eu ainda, agora há pouco tempo, quando estive com ela, disse-lhe: Raquel, as minhas mudanças dão-se todas em maio. Porque eu entrei para o estúdio dela em maio de 2019 e começo o Emagrece Sem Dietas em maio De de 2020. 2023. Que giro. 2024. Certo? Sim, exatamente, 24. 2024. Ah, e eu naquele fim de semana disse: eu não quero mais isto para mim. Eu achava que tinha 2 melões debaixo dos braços, porque andava sempre assim. A roupa, a t-shirt que era larga, já sempre a Nós vamos puxar. passar fotos. Quem E eu está a ver disse, quem está a ver desse lado vai ter a oportunidade de ver o e eu antes disse: da eu não Ana. quero, não quero mais isto para mim. E não quis. Claro. Mas por isso, Ana, e aí tocaste num ponto que para mim é super importante, que é o grupo de influência. Os nossos amigos, a nossa família, eles amam-nos, uns de uma forma, cada um à Oh, sua sim, sim, maneira, não é? sim. E eles próprios têm as suas crenças que os limitam a eles e muitas vezes projetam-nas em nós e acham que nós também não vamos conseguir, nós também não vamos ser capazes, mas só nós sabemos efetivamente o nosso poder.
Portanto, nunca se deixem limitar pelo que os outros dizem. Limitem-se por aquilo que vocês pensam, por aquilo que vocês dizem a vocês próprios. Não estão contentes com aquilo que vocês dizem a vocês próprios. Então, toca a trabalhar para mudar isso. E acho que a tua grande mudança dá-se quando tu entras no Emagrece Sem Dietas. Nós trabalhamos com autoconhecimento, com mentalidade e com o conhecimento nutricional. E nós conseguimos chegar às tuas crenças, também mudar a tua mentalidade. Eu não vejo uma Ana desistente. O que é que eu te disse na introdução? Uma Ana resiliente. É totalmente o oposto do que aquilo que acham de ti, entendes? E quando acham isso de ti não é por maldade, é porque têm acesso a uma parte da Ana, se calhar que efetivamente desistia de algumas coisas a que se propunha, mas quando bem trabalhado tu deixas de desistir e passas a resistir e a investir, entendes, Ana? E imagina, e às vezes nós, quando as pessoas nos dizem tanto uma coisa, tu não és capaz, tu não vais conseguir, é mais uma, nós começamos a acreditar que isso é verdade, mas quando tu entras no Emagrece Sem Dietas, nós fazemos exatamente o exercício oposto, tu vais conseguir, nós sabemos que te vamos ajudar, e isso também tu começas a acreditar. Eu tenho no meu telemóvel uma frase, eu escrevi a frase que foi logo no primeiro episódio, que tu dizes, nós conseguimos tudo, Tudo aquilo que quisermos. basta trabalharmos. Para. Eu disse, não, é isto de facto, mas eu não tenho, lá está, eu também tenho quem me diga ao contrário, eu acredito em ti, tu vais conseguir, eu sempre soube que tu conseguias, também tive. Claro. Só que lá está, o trabalho tem que ser. Sim, mas imagina, sempre a base somos nós por nós próprios, mas o que nos rodeia também é importante, entendes? Sim. E são muito mais as pessoas que dizem que não acreditam do que aquelas que acreditam. E não é, algumas é por mal e outras não é por mal. Eu tive a minha própria mãe, a minha mãe que sempre disse, tu consegues sempre aquilo que tu, quando dizes que fazes, tu fazes. Quando eu lhe disse, mãe, vou tentar outra vez, para quê? E eu disse, poças, nos dias que tu estás sempre a dizer que eu consigo, desta vez estás-me a dizer que eu não vou conseguir. Tocou-me, magoou-me ali, mas eu disse, ok, não, eu vou-lhe mostrar. E agora o que é que ela diz? Não se manifesta, só disse logo ali os primeiros, ao fim de 3 meses, já se nota. E eu acredito, tenho a mais profunda confiança nisso, que ela fica genuinamente feliz por ti. Sim, acredito que mãe quer o mal do filho. Não. Ela até me faz a sopa. Claro, estás a ver, que querida. Mas lá está, mas são crenças que às vezes a própria pessoa não acredita que um dia fosse capaz. Como ela vai acreditar que a outra pessoa é capaz? Entendes? Não é por mal. Olha, Ana, e diz-me uma coisa. Durante este processo, tu estás connosco, portanto, há um pouco mais de meio ano, não é? Um pouco, 7, 8 meses. Eu não gosto de falar em quilos, mas já lá vão 19? Perto disso. 19 quilos. Sim. Mais do que isso é as imagens que estão a passar para quem está a ver, que são impactantes mesmo. Eu ontem estava a ver, eu acompanho o teu processo e sei que é mesmo muito impactante. Mas o que é que foi mais difícil para ti até agora? Nada. Não posso dizer que as foi pessoas vão achar coisa. que eu paguei para elas dizerem isto, mas é que não, é mesmo verdade. Não. Aliás, elas nem sabem as perguntas que eu vou fazer. Eu não senti dificuldade em rigorosamente nada, porque eu como, eu não me privo de, se me apetece alguma coisa, de a comer. Hoje em dia sei gerir melhor, sim, muito melhor, mas eu não posso dizer que foi alguma coisa difícil, porque não foi. E o que é que sentiste? Então vou-te perguntar, o que é que foi mais fácil para ti? O que é que te surpreendeu mais pela positiva? Do género, boa, ainda bem que isto é assim. Comer tudo. Poderes comer sim, tudo, não é? Poder. Claro. Ou seja, poder... emagrecer com saúde, mas a comer o que gostas, não é? Sim. E acabei por aprender a comer outras coisas que de todo que comia. Tipo o quê? Papas de aveia. Já estavam de lado. Não gosto, só dá não sabor, quero. não é? Como é que tu dás sabor? Com chocolate. Ok, pô, estás a ver, exatamente. Ou canela também, ou aqueles pudins proteicos. É só dar-nos largas à imaginação, não é? Sim. Opa, que bom. O que é que foi o teu pequeno almoço hoje? O meu pequeno almoço foi uma fatia de pão com abacate e ovo. E o café. Um dos meus favoritos. Adoro. Sim. E isso, panquecas. Comia todos os dias. Assim. E podes, se for algo que... Do ponto de vista da variedade nutricional podemos variar, mas se tu gostares, por isso que tu gostas. Mas não, eu todos os dias como ovo e adoro. Portanto, várias formas. Variedades. Não... Boa. Ontem foi o quê, lembras-te?
Ontem foi iogurte com granola e Foi isso? manteiga de caju. Ai, tão bom. Porque isso também depois ajuda a que a pessoa Sim. se mantenha, porque todos os dias pode comer uma coisa Não, e eu diferente. faço ao domingo assim, Organizas-te está dessa organizado forma. uma tabela logo que é para nem haver falha, Então, para não claro. poder haver falha. Sim, isso é uma das coisas mais importantes, a Eu organização. depois vejo. Claro. Não, é o pior, porque estamos com fome e o depois vais, estás com fome, ou mandas vir, ou vais comer a um restaurante, ou Não, vai ser a pior asneira. não. Portanto, ter preparado é meio caminho Sim, andado para tudo. as coisas Sim, resultarem, que é chegar, tirar, aquecer, ou, portanto, só aquecer, sim. e comer. E eu sou de rotina, tem mesmo que Claro. ser tudo Tão bom. muito. Mas é giro, porque encontraste o teu equilíbrio, Sim, encontraste a forma como contigo resulta, não é? O que antes era difícil. sim. Tão bom, A Ana. minha cozinha é um CSI do Emagrece Sem Dietas, Como assim? porque eu tenho Explica-me isso. tudo. Ai, nunca te mostrei Não, nunca acho que viste nunca uma foto. vi. Tens Então, que mostrar. eu tenho a minha sala-cozinha e o que separa é uma porta. Ok. A porta, como é de correr, tem todas as folhas. Tens que tirar a foto e meter lá na comunidade das Bossis. Já mostraste a elas? Tens que Acho que não, mostrar. está desde o início. Eu não consigo tirar aquilo dali porque eu volto e meia ainda olho. O Opa, que que é para giro. fazer? O que é que eu tenho Mas aqui de isso é o poder da alternativa? visualização, sabes? Sim, É muito importante. Nós podemos visualizar o que queremos atingir, o que temos que fazer. É quase como. É mesmo um lembrete diário de olhar e dizer, ok, vou por aqui. Porque nem sempre temos que ter ideias, nem sempre temos que estar alinhados no caminho do sim, sim, objetivo e aquilo acaba por nos orientar, sabes? tem que ser. Tira foto e mete lá na Tira. nossa comunidade. Boa. Olha, qual foi a maior aprendizagem que tiveste? Pode ser sobre conhecimento nutricional, autoconhecimento, mentalidade. Qual foi, assim, a maior? Aquela. Eu não gosto de vos dizer as Pergunta perguntas, difícil. eu sei, Ah, mas eu não gosto de vos dizer as perguntas porque assim é. A primeira coisa que te veio à cabeça é aquela que efetivamente foi a maior. Pensa, pensa, podes ah, pensar. Leva o a teu maior tempo. conquista, Assim, a maior a aprendizagem que maior tu tiveste, aprendizagem. a maior conquista, assim, também podes dizer. Eu acho que foi mesmo o querer realmente mudar, ter metido o objetivo, eu quero criar a minha melhor versão, eu vou criar a minha melhor versão e eu comecei a ver que consegui, com a vossa ajuda, criar a minha melhor versão. Eu neste momento, olha, mesmo para dizer, eu acho que estou magnífica, E estás, e que é mesmo estás. assim. E imagina, mais importante do que os outros acham ou pensam, mais uma vez, é aquilo que nós achamos de nós próprias. E a percepção que os outros têm de nós próprias parte da percepção que nós temos de nós próprias. Se tu achas que estás magnífica, os outros vão achar que tu estás magnífica. E eu, mesmo que tu não achasses que estás magnífica, eu acho que tu estás magnífica, ok? Portanto, estás magnífica. Mais importante do que eu te dizer é eu saber que tu sentes que estás. Fico mesmo extremamente feliz. Também me emociono, não me faças chorar. Olha, hum, um conselho que darias a quem está lá em casa e está a nos ouvir, e já tentou mil e uma dietas, frustração, porque o que tu dizes aí agora é que tu ganhaste confiança, Sim. tu percebeste que tu eras capaz, tu conseguiste fazer, e isso é impagável. Não fomos nós, foste tu. Que conselho dás para quem está lá em casa e quer começar, já fez este processo N vezes, tem a sua confiança lá em baixo porque nunca consegue? Qual o conselho que tu lhes dás? Que acreditem nelas próprias, porque eu Podes acho falar para ali, se quiseres, para aquela. eu acho que a nossa mente também tem que estar muito bem preparada, tem que estar mesmo a 100%, mas nós conseguimos. Quando achamos que não conseguimos, nós realmente conseguimos. Olha, Ana, Ah, e já que estás aqui, estamos nesta fase aqui de choradeira, ah, fase ótima, que faz parte, não é? É chorar de alegria, não é chorar sim, de sim. tristeza. Tenho aqui umas coisas para te mostrar. Vê lá. Conheces? Não sei se conheces. Olá, estou aqui para falar um bocadinho sobre a Ana. O que é que eu poderei dizer sobre a minha Rose? A Ana é uma força da natureza que entrou na minha vida há cerca de 16 anos. Trouxe-me a gargalhada constante e por vezes uma lagrimita ou outra. Sim, porque não lhe digam nada, mas ela está cada vez mais chorona. Mas trouxe principalmente o exemplo e a capacidade de ir atrás do que se quer sem medos. Este caminho que ela está a fazer convosco é só mais um exemplo disso.
e que eu sempre acreditei que ela iria passar com distinção, às vezes até mais que ela. Estou muito, muito orgulhosa dela. Acho que ela irá ser capaz de chegar até um dos sonhos dela a levarem. E eu estarei cá sempre ao lado dela para dar belas gargalhadas e para amparar as lágrimas quando forem precisas. Sabes que eu te amo e sabes que estarei aqui sempre que precisares. Beijinho. Bem, eu devia também ter vindo preparada. É que eu também me emociono. Ouvir tipo uma amiga dizer-te isto, há de ser quem é a Iris. A Iris passou de colega de trabalho a amiga. Ok. Já se conhecem há quanto tempo? Há 16 E ela anos. sempre acreditou, não é? Sim. Foi uma daquelas que sempre te puxava Sim. para cima. Sim. Ok, mas calma, não foi só a Iris, está bem? Temos aqui mais. A Lídia, quem é a Lídia? A Lídia é a minha amiga da vida. Pediram-me para fazer um vídeo para falar acerca da minha Ana. Agora só não me lembro se era para falar bem ou mal. Mas eu não vou arriscar, até porque mal não tenho muito a dizer. A Ana é a minha Jurássica, é a minha pessoa, é aquela que me acompanha já há muito tempo. É uma mulher com um M grande, de mulher e de mãe. É uma mulher com um sorriso fácil e de fazer acontecer. Vive a vida com uma leveza enorme, muito prática, e ela sabe que isso é invejável. Gostava de ser um bocadinho assim como ela. Estou super orgulhosa pelo percurso que ela fez de vida e principalmente destes últimos meses. Mais uma vez, chegaste e fizeste acontecer. Parabéns, miúda. Estou contigo para sempre. Um grande beijinho. Amo-te. E como é que ela conseguiu sem chorar? Deve ter sido o take número, não sei Essa é a quanto. da vida. Já é tua amiga há muito tempo, não é? Conhecemos-nos no primeiro ciclo, primeira classe. Não éramos da mesma turma. Ela até costuma dizer que eu fiz bullying com ela. Eu digo, eu não sou essa pessoa. E depois voltámos a nos encontrar para aí no 6º ano e nunca mais. Eu disse que Largaram. quando me casasse que era ela que me fazia o meu vestido e foi ela que fez o meu Oh, vestido. Ana, que giro. E pronto, é a da vida. Olha, e temos aqui assim uma última, que também deves conhecer. Ui, a Mana. Então, falar aqui um bocadinho da Ana. A Ana é a minha irmã mais nova, somos só nós duas. Pois. E dizer que eu tenho muito orgulho na minha irmã, neste projeto que ela abraçou, neste objetivo que ela traçou para ela. A minha irmã cumpre religiosamente os seus planos de nutrição. Tem outra força de vontade que eu não consigo ter, que é acordar de manhã para cumprir o seu plano de treino físico. Eu não consigo, ela consegue. Acho admirável. Mas tenho muito orgulho que ela consiga cumprir os seus objetivos. Principalmente porque sei que era uma coisa que ela queria, que era emagrecer de forma natural, que eu acho muito importante. Mas mais importante para mim foi perceber que a minha irmã procurou ajuda e definiu esta meta para ela no momento em que não se sentiu bem com ela própria. Uma das coisas que sempre admirei na minha irmã foi que ela nunca teve qualquer problema com o corpo dela, nem com o peso dela. Isso nunca lhe causou qualquer angústia, nem qualquer desgosto. Mas gosto sobretudo de ver que quando ela achou que era um problema para ela, ela resolveu. E resolveu com muita força de vontade, com muito empenho, com muito esforço, como em tudo na vida. Tenho um orgulho imenso na minha irmã. Fazer vídeos. E um amor e um carinho muito grande. Vocês conseguiram. Gosto muito de ti. Olha, que queridas, não são? São. Tens um bom grupo de influência, Ana. Tenho. E não foi difícil quando me pediram 3 pessoas. Mas eu podia ter dado muitas mais. Claro, acredito. Porque não tenho um núcleo muito grande. Não tenho. Mas os que tenho já são de muitos anos. A mais recente poderia ter dado a Raquel. Claro. Mas pronto, não foi a Raquel. Mas a Raquel foi a minha última amizade conquistada. Claro. E eu poderia ter dado muito mais. Olha, Mesmo mas quando tu mais. dizes, está aqui a tua irmã a falar de tu teres tentado de forma natural e tu dizes, porque isto é uma história, que história é essa? Tem. Eu estava inscrita numa bariátrica. Ok. Fui à primeira consulta, Uhum. que foi geral, e tinha a segunda consulta em outubro do ano passado. Ok. Não fui. Mandei um e-mail a dizer que não estava cá.
Ok. Mas Não aí já estavas a queria, ser acompanhada já. por nós, desde Outubro, maio. maio, Exato, sim. Ainda pensei, vou à consulta do endocrinologista, que não perco nada. claro. Mas uma semana antes desmarquei, disse que não me encontrava cá e depois voltava a marcar. Foi num dos dias, já não sei o que é que aconteceu nesse dia, que eu tinha ido tinha ido a uma médica, porque entretanto nós quando nos encontramos no dia 1 de junho, Uhum. eu tinha tido, eu acho que tive ali um Covid, qualquer Ok. coisa, porque tive uma urticária enorme. Depois fui à médica e quando lá entrei, elas têm aquelas fotografiazinhas no computador, ela olhou para mim, falámos e no final ela só me diz: Ana, muitos parabéns, isto não é para todos. Oh. E eu saí de lá, Olha, eu chorava, já estou quase a ver chorava, que eu chorava. emociono logo. Entretanto, Porque uma pessoa que nem sabia ou que se sim, sabia o que não tu sabia, mas ela sabia o que depois tu querias, perguntou-me, claro. porque ela já me tinha dito na altura que eu tinha estado com ela há um ano atrás, ela tinha-me dito, Ana, precisa de perder aqui um bocadinho de Claro, é peso. E isso, eu é disse, médica. preciso, doutora, eu sei que preciso, vou fazer para isso. Mas longe de mim, fazer para isso, eu tinha estado com ela em dezembro Certo, de mas ela depois viu as 2023, mas diferenças, não é? Quando sim. lá chegaste. E pronto, e depois deu uns parabéns, disse que não era para toda a gente, pronto, aquela conversa. E pronto, saí de lá a chorar. Caminho do trabalho, não sei o quê. Chego lá ao trabalho, telefone-me do hospital. Alguém a perguntar se eu queria que me remarcassem a consulta. E eu ao telefone, eu só disse, olha, eu vou ser o mais sincera possível. Não. Eu vou dar oportunidade a quem realmente precise, Ok. porque eu neste momento já perdi X quilos, e não se justifica. Por isso eu acho que, e do outro lado eu só recebi amor. Obrigada, continuo, estou muito feliz por si. Oh, Uma pessoa que não me nem te viu, não conhece, me nem sabe quem conhece, é. pronto, eu naquele dia Tão para bom. mim foi o Euromilhões. Nada acontece por acaso, não é? Nada, Já nada, viste no nada. dia em que ela te diz. E às vezes é uma pequena palavra, um pequeno gesto de amor, de compaixão, de empatia que nós temos para com outra pessoa, que nós não sabemos nada do que ela está a passar e que faz toda a A diferença no diferença, momento certo. sim, E repara, sim. essas pessoas deram-te amor no momento que tu muito precisavas e são pessoas que nem são do teu núcleo, nem te conhecem, nem sabem quem Nada, são. E tu nada, nada. e lá está, eu acredito muito do nada acontece por Sim, acaso e a sim. vida Não. alinha-se e mostra-nos, ela mostra-nos o caminho, ela mostra-nos as oportunidades, depois temos é que agarrar ou desperdiçá-las. E tu Desperdiçar, sim. nitidamente agarraste e mereces muitos parabéns mesmo por Obrigada. isso, Ana. Olha, Ana, já sabes que o nosso lema é mais espelho, menos Menos balança, balança. é o nome deste podcast também. Eu gostava muito que tu te olhasses agora ao espelho e que o que é que a Ana de hoje em dia vê ao espelho e se diz? Olha, agora estou inchada de ter jurado, mas a Ana de hoje em dia diz que estás gira, estás magnífica, estás no caminho certo, é para continuar, não é para voltar à Ana de antigamente e daqui para a frente sempre melhorar. Fico muito feliz em ver que a Ana de hoje em dia diz isso. E podes-te emocionar, Ana. Eu própria me emociono quando vocês dizem isso a vocês próprias ali ao espelho, porque é um exercício muito empoderador. É uma pessoa que deixar de passar no corredor do espelho e de virar e nem sequer se ver, a dizer: eu gosto de mim, eu sou gira, eu gosto daquilo que eu tenho autoestima, eu tenho autoconfiança, eu vou-me arranjar. Tu és boa, não é? Sim. É difícil fazer isto. Não, agora não, mas foi, Já foi! já foi. Agora Sim, agora não. mete-nos sempre um bocadinho desconfortáveis no Sim, início, sim, mas sentes-te bem. sim, sim, Boa. Olha, dá cá um sim. abracinho, Ana. Muito obrigada por teres aceito este Obrigada. nosso vídeo. Obrigada por tudo. De nada. Eu é que agradeço por teres confiado em nós. Eu sei que é sempre, como a Beatriz muitas vezes me diz, o mérito é todo da Ana. Totalmente. É uma realidade, mas se calhar se também não fossem vocês, a Ana não tinha este mérito. Nós orientamos, nós ajudamos, nós inspiramos. Que eu ia tentar sempre mais uma vez. Claro. Qualquer coisa.
Sim, repara, Ana, a metodologia ela foi construída para ter resultados, não é? E nós estamos cá exatamente para te orientar, para te inspirar. E o que eu quero que as pessoas que estão desse lado a ouvir ou a ver percebam é que não há nada que nós possamos fazer se tu realmente não quiseres criar novos hábitos, aprender a lidar com os hábitos antigos. Então é preciso que tu faças esse teu trabalho. Nós fazemos o nosso. Acreditamos muitas vezes mais do que tu, mas tu também tens que fazer o teu, que é ajudar-nos a ajudar-te. E tu claramente fizeste isso, ajudaste-nos a ajudar-nos muito bem. Portanto, obrigada a quem esteve desse lado a assistir aqui ao episódio. Espero que tenham gostado, espero que se tenham inspirado nesta história magnífica que a Ana nos trouxe hoje, e que se tu ainda não gostas de te ver ao espelho, não gostas, sentes que tens uma autoestima fraca, baixa, falta de amor próprio e queres também emagrecer e ganhar saúde, espero que nós hoje te tenhamos inspirado. Um beijinho, você.